da missão pessoal, do potencial de cada um e da vontade. E há uma interação. Apenas a convergência desses três determina o espaço mais produtivo, né? E quando nós temos a utilização do potencial e da vontade, mas não se reconhece a missão pessoal, e aqui eu hoje quero explorar, como estou falando, com um olhar também para a instituição, um olhar institucional, a missão institucional. Além da missão pessoal, que cada um de nós tem a missão institucional. Quando nós temos a compreensão da missão, temos o potencial, mas falta a vontade, nós temos a síndrome da poltrona. E temos a síndrome da bicicleta de exercício, que é quando nós conhecemos a missão, temos a vontade, mas não temos potencial para tal. Então, a síndrome da bicicleta de exercício é quando nós usamos a nossa vontade, o nosso propósito, mas a nossa capacidade de realização não é compatível com a nossa vontade. Então, aqui nós temos a síndrome da mangueira solta. Aqui nós temos da bicicleta ergométrica. E quando o indivíduo, o elemento, tem capacidade, conhece o propósito, conhece a missão da instituição e não tem vontade, é o bonachão que está na sua poltrona vendo simplesmente as coisas acontecerem. Agora, esse não é só um processo que acontece com aquele que está no dia a dia da sala de aula. Muitas vezes, essa é a nossa situação, nós nos acomodamos. Qual que é a acomodação que as instituições de ensino estão hoje em função, em relação aos desafios dos nossos dias? Nós precisamos de compreender o processo. Eu citei aqui, depois eu elaborei esse slide com mais cuidado, um livro, Metas, escrito por Brian Tracy, e nós precisamos de compreender por onde passa a construção do conhecimento, por onde passa a nossa realização e o nosso fazer. E o ponto principal são os nossos valores. Os nossos valores é que determinam as nossas crenças. Os meus valores pessoais vão determinar aquilo em que eu creio, aquilo que eu acredito, e as minhas crenças, elas vão gerar as minhas expectativas, em que quais os valores da sua instituição para você como gestor, quais são as crenças que você tem em relação a esses valores. E quais as expectativas? Não adianta você criar uma expectativa para a sua instituição que não esteja firmemente alicerçada nos valores e nas crenças que ela estabelece. Portanto, daí o cuidado do gestor em estabelecer a missão, a visão da sua instituição. Ela tem que ser um retrato fiel dos valores e das crenças que ele tem. E as nossas expectativas é que vão nortear as nossas atitudes. E nós queremos uma atitude do profissional que trabalha na nossa instituição, mas qual a expectativa que ele tem com relação a isso? Essa expectativa é um reflexo do nosso fazer como gestores. E a nossa atitude vai determinar as nossas ações. Nosso aluno também precisa de compreender isso. Ele precisa de saber que os valores com os quais sinalizamos para ele, até mesmo o conhecimento que estamos passando, tem para ele algum significado que reporte às crenças e os valores com que ele já chegou na instituição. E se os valores e as crenças dele são compatíveis com aquelas que a instituição tem. E por isso, muitas vezes, nós temos um indivíduo dentro da nossa instituição que não se adapta a ela. Porque os valores e as crenças que ele traz não são compatíveis. E como foi citado aqui hoje pela manhã, então de repente é melhor que ele não esteja na instituição. E se nós não tivermos firmeza nas nossas crenças e nos nossos valores, nós começamos a fazer uma coxa de retalho nos nossos regimentos, nas nossas normas. Então a visão da captação do aluno, ela tem que estar atrelada às crenças e aos valores da instituição. A instituição não pode rasgar os seus valores e as suas crenças por uma pressão de mercado. Nós não somos mercadores de educação. A instituição que tiver a visão de mercador
ela está fadada ao insucesso e a ser fechada, porque não é compatível com o processo. Nós vamos perceber que quando nós falamos de trazer as emoções para dentro da sala de aula, a resposta emocional ela é determinada a uma determinada situação, é que determina a quantidade e a qualidade de atenção direcionada ao caso. Então, a resposta emocional ela está ligada àquela figura anterior. A resposta emocional ela é construída dentro dos nossos valores e das nossas crenças. E muitas vezes, se nós tivermos um conhecimento das crenças e dos valores do indivíduo para a exploração de determinado conhecimento, isso pode ser usado como uma grande alavanca, como um grande instrumento pelo educador para explorar aquilo que já está sedimentado e que faz exacerbar a emoção, e aí nós conseguimos levar a emoção para dentro da sala de aula, impedindo aquele esquecimento, porque nós estamos explorando uma área correta e concreta para a aprendizagem. Nós pensamos na memória de longo prazo, ela depende fundamentalmente do envolvimento emocional. Então, nós queremos que o aluno fixe um conhecimento, mas a memória de longo prazo, ela trabalha em conjunção com a emoção. E a emoção reporta as crenças e os valores. E dentro do sistema anatômico, né, as amígdalas, o tálamo e o hipotálamo são os elementos que ajudam na memória de longo prazo, são fundamentais. Não sou um neurocientista de forma alguma, portanto não vou aprofundar. A memória de longo prazo, ela está intimamente ligada ao sistema emocional. E o sistema emocional está ligado à sobrevivência. O nosso sistema emocional e toda a nossa condição de vida, nós priorizamos a vida. É aquilo que é prioridade para mim, faz com que o meu sistema emocional funcione de forma mais exacerbada ou não. Então, a memória de longo prazo, nós não esquecemos daquilo que é fundamental para a nossa sobrevivência. Ninguém precisa estar nos lembrando. O nosso próprio organismo responde a isso, e a nossa compreensão da razão, à medida que vamos crescendo, desenvolvendo a nossa razão, nós passamos a utilizar inclusive a razão. Eu posso não estar sentindo sede, mas eu tenho consciência de que o meu organismo precisa de água. Então, eu começo a trabalhar razão e emoção ao mesmo tempo. O lobo frontal, que é uma estrutura mais recente, mais antiga, né? E essas três estruturas aqui fazem parte de uma estrutura mais recente. O lobo frontal faz de uma formação mais inicial do cérebro, e ele é responsável pelo controle emocional. E o controle emocional interfere diretamente na nossa memória de longo prazo. E nós queremos que o nosso aluno guarde o conhecimento para ser utilizado na vida, não para uma resposta imediatista de prova. Essa tem que ser a visão da educação. E nós abordamos aqui da vez passada, né, naquele primeiro item, a questão do erro, né? O conhecimento pode nos deixar aí com um comprometimento, o erro e a visão, e a atuação do sistema emocional, ela multiplica o risco do erro. Como nós abordamos isso mais profundamente da vez passada, eu estou trazendo isso como um lembrete. E aqui só, quando a gente fala, né, quer dizer, o lobo frontal é uma parte mais primitiva do cérebro, e tálamo, amígdala e hipocampo são estruturas internas e mais profundas, e aqui, nessas três aqui, são as três regiões importantes para a memória de longo prazo. A nossa memória imediata, com 30 segundos nós esquecemos aquilo que é trazido à nossa memória imediata. E em torno de 10 a 20 minutos aquilo que está na nossa memória de trabalho. E nós precisamos de ter a visão da memória de longo prazo. Agora, as experiências anteriores é que trazem
é que vão fazer com que funcione cada um desses elementos e de forma a que haja uma progressão. Aquilo que não tem sentido é de perda imediata. Aquilo que tem pouco sentido vai se perdendo. E nosso cérebro é muito seletivo. E nessa seleção, ele traz o registro apenas do que tem significado. Por isso, o professor precisa de entender, ao preparar o conteúdo que ele ministra, qual o significado daquilo para o aluno. Não é só o significado daquilo para ele. E ele só terá significado para o aluno se tiver significado para o professor. E esse significado, o aluno faz uma seleção, o próprio cérebro faz uma seleção do significado da informação. E elas estão muito ligadas ao seu autoconceito, aquilo que ele já estabeleceu. E nós precisamos de aprender a quebrar barreiras, porque muitas vezes o conhecimento a que ele é resistente faz parte das crenças e dos valores. E se aquilo realmente tem significado, nós precisamos de levá-lo, primeiro, a fazer uma reflexão dos seus valores e das suas crenças, para que ele possa, então, compreender a abrangência da necessidade deste conhecimento. E quando nós falamos da memória de trabalho que se pede aí de 10 a 20 minutos, nós vamos ver que o maior impacto aqui está na nossa sobrevivência. Eu priorizo a questão da sobrevivência. Em segundo momento, aí eu parto para as emoções. Aquilo que está relacionado ao meu sistema emocional vai estar mais próximo do meu instinto de sobrevivência. E o aprendizado racional, ele só vai se voltar para o aprendizado racional se houver conectividade entre as suas emoções e a sua sobrevivência. E aprofundando na questão da memória de longo prazo, tem sentido e tem significado? Se tiver significado, se tiver sentido e estiver ligado ao autoconceito, ele vai ter, se for sim para o autoconceito e for baixo para as suas crenças, vai ser muito baixo, vai ser a média, se der sim e não. Se der não com não, vai ser muito baixo. Se em relação ao seu autoconceito, aquilo tem significado, em relação ao que faz sentido para ele, tiver significado, aí nós vamos ter uma aprendizagem mais alta. E a escola do futuro? Quais são os nossos desafios? Estimular o indivíduo a pensar. E para isso nós precisamos de ter a coragem de reestruturar os nossos currículos. E nós muitas vezes nos preocupamos em pegar os PCNs, esse aqui é o PCN. Então, nos enjaulamos ali e deixamos de compreender o que realmente nós precisamos de agregar e a forma como utilizar para dar sentido. Então, temos que fazer com que a reestruturação dos nossos currículos leve o indivíduo a pensar, e precisamos aqui do apoio da filosofia, da sociologia e da antropologia, que tem muito a ver com as crenças e com os valores. Resgatar a compreensão e a visão social, reestruturar os currículos dentro da ética, da civilidade, da cidadania e do caráter. É o ser relacional. Portanto, aí nós resgatamos as relações humanas, nós vamos capacitar o indivíduo a entender o ecossistema em que vivemos. E ele vai passar a pensar de forma sistêmica, compreender o outro, e será um indivíduo que vai saber conviver, portanto estabelecer relacionamento. Avaliação institucional é um desafio. Muitas vezes nós tememos a avaliação institucional. Eu tenho uma concepção em relação à avaliação institucional e gosto de fazer avaliação institucional. Se os processos que avaliam as nossas instituições não são bons, nós não somos obrigados a ficar apenas com eles. Nós podemos criar processos de avaliação. Processos de avaliação própria, ou participarmos de processos de avaliação que realmente sejam coerentes, compatíveis e que respondam à nossa
proposta institucional. A instituição que eu dirijo passou por um desafio, no final do ano passado, de participar com outras 150 instituições do Brasil de um processo de avaliação, onde seriam avaliadas as competências, a avaliação da competência leitora e da competência matemática. A competência leitora seria avaliado o texto e suas categorias, com a complexidade do texto, o gênero textual, a tipologia textual. E nessa etapa também se avaliaria os processos cognitivos de competência leitora, a recuperação da informação, a compreensão e interpretação e a reflexão sobre o conteúdo. Então, se eu falo que quero ter um elemento reflexivo e não analiso, não meço a capacidade de refletir, de pensar desse indivíduo, se eu tenho medo de enfrentar esse desafio, eu não devo falar que a minha instituição quer um elemento reflexivo. Eu não posso escrever isso no meu projeto institucional. Então, nós tivemos a oportunidade de participar de uma avaliação com 150 outras instituições, onde eram avaliadas essas competências. Da competência matemática, avaliado os eixos de números e operações, álgebra e função, espaço e formas, grandezas e medidas, tratamento de informação. E aí entra o que eu disse, o nosso aluno tem muita informação, mas às vezes ele não sabe tratar dessa informação. Ele não sabe dar uma resposta ou construir alguma coisa a partir da informação. E isso vai das séries iniciais até os nossos mestrados e doutorados hoje facilitados. Os processos cognitivos da competência matemática: habilidade de reprodução, habilidade de conexão e habilidade de reflexão. Situações de uso: na situação do cotidiano, na situação pública e na situação científica. E muitas vezes o elemento fica apenas na utilização daquilo do seu dia a dia, mas quando ele termina um curso de economia, ele não consegue ter a visão pública e científica de um conhecimento que foi passado para ele num curso de administração ou de contabilidade lá na graduação. E tivemos a ousadia. Alguém chegou a me perguntar: não acha que é muito risco participar de uma avaliação? Se eu tenho uma visão de melhorar a cada dia, se a avaliação for ruim, eu preciso fazer um trabalho de um conserto. Se ela for boa, não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Não existe nada ruim que não possa ser consertado. Se acudido a tempo. Mas não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. E por maior que seja o desempenho de uma instituição que eu estiver trabalhando nela, eu entendo que a cada dia ela pode ter uma resposta melhor. E aqui eu trago um exemplo da resposta dessa avaliação. Então, ela tem um score e o importante é que o resultado da instituição, ele é passado o resultado de cada aluno com os seus scores e qual a avaliação que corresponde a cada um desses scores. Mas eu não tenho por parte de quem fez essa avaliação qual é a classificação da minha instituição. Então eu não estou competindo atrás de um resultado de ranqueamento, eu estou em busca de qualidade. E é preciso que o processo de avaliação se prime pela busca da qualidade, muito mais do que por uma resposta para ser utilizada comercialmente. E esse deve ser, inclusive, um dos fundamentos. Então, esse é o tipo de avaliação que eu acredito que ela pode colaborar para a instituição. Então, de repente, pela avaliação dos alunos, eu posso medir, foram avaliados alunos dos últimos anos de cada um dos segmentos. Fundamental 1, Fundamental 2. E, dentro desta resposta, eu vou saber o que preciso explorar para que este aluno tenha um ganho a partir da avaliação. Eu posso avaliar pelo tempo que esse aluno tem na instituição, se ele está com um déficit de resposta ao teste aplicado, e se o rendimento dele dentro da própria instituição
se reporta a uma formação que ele trouxe de outra instituição. Quando eu falo de avaliação, nós precisamos desenvolver propostas de avaliação da própria instituição. Eu desenvolvi essa tabela, clareei os nomes dos alunos participantes aqui, por uma questão ética, onde eu criei uma tabela que me permite fazer uma avaliação de cada indivíduo da escola por conteúdo, se independente da classificação desse aluno, do desempenho dele na instituição, é feita uma avaliação qual a resposta dele de um bimestre para outro em cada uma das disciplinas. E quando nós avaliamos, nós temos um fechamento em relação às faltas, em relação à média de faltas, as médias conseguidas, o percentual que isso representa para cada aluno, se há uma resposta negativa, há uma marcação, com relação à resposta de cada um dos bimestres e a resposta da média global. Dentro dessa tabela, nós trabalhamos os alunos que têm desempenho, com qualquer que seja a média perdida, estabelecido um critério. Eu tenho o ano em que cada aluno entrou na escola, em que série ele entrou, e se ele veio de outra instituição, eu tenho também a escola de origem desse aluno, se for o ano em que ele entrou na escola. Só para nós termos uma ideia, cada aluno da nossa instituição é avaliado nessa tabela em 139 itens. E ela nos permite traçar, inclusive, um perfil da turma, qual deve ser o trabalho a ser desenvolvido por cada professor dentro da sua disciplina, porque nessa linha horizontal nós avaliamos cada aluno. E essas cores diferentes que estão aqui, nós temos uma legenda e ela representa o desempenho do aluno nesse processo. E aqui, quando nós analisamos na vertical, nós temos a condição de avaliar qual foi o desempenho da turma e avaliar também o desempenho do professor, de cada professor. Eu tenho isso já em planilhas por cada disciplina, em cada série, e qual é a linha de tendência que ocorre. Eu tenho um aluno aqui que foi o primeiro colocado da turma do primeiro bimestre. Ele tem uma média global de 84,8, ele é o terceiro colocado da turma dele. Um aluno de notas excelentes, não tem nenhuma média perdida, mas ele apresentou queda de rendimento em 8 conteúdos, por mínimo que seja. Esse é um aluno que desenvolveu uma síndrome de pânico. E muitas vezes a escola está preocupada com aquele aluno que tem um baixo desempenho, o que ela vai fazer para aprovar aquele aluno, para não perder, às vezes, um aluno no ano seguinte, não perder receita, e deixa de trabalhar aquilo que realmente significa um processo completo de educação dentro de uma instituição. E eu entendo que esta é uma visão que nós precisamos de levar para o processo de avaliação. E qual é o significado da avaliação para nós como instituição, para que nos posicionemos no dia de hoje com uma visão de futuro. Essa visão de futuro é que tem que nortear. E como eu disse, por aquela tabela eu consigo construir qual foi a redução. Isso aqui representa, isso aqui é um resultado do ano anterior, a queda de rendimento em cada disciplina e a resposta de cada conteúdo numa determinada série. Aqui eu tenho a queda de desempenho e aqui eu tenho a resposta de um bimestre para outro do desempenho em cada disciplina. E eu tenho uma aqui marcada em vermelho, por quê? Porque a mesma série na outra turma, a mesma série, na outra turma, há uma resposta diferenciada para o mesmo conteúdo. E eu preciso saber, a instituição deve a si mesma uma resposta em relação a isso. Porque se eu tenho um desempenho tão díspare de uma turma para outra, aí entra o papel do gestor, de identificar os problemas que estarão dando sustentabilidade ou não à verdade que ele proclama da sua propaganda. Eu estou usando a propaganda, a palavra propaganda. Eu quero transformar isso no termo divulgação. A divulgação que se faz da sua instituição. E a maior força que nós temos na propaganda, na divulgação da nossa instituição, é a resposta que nós podemos dar
a um trabalho que tenha visão sistêmica do que fazemos. E aí, nesse processo de avaliação, é onde nós queremos chegar. Esse aqui é um modelo de boletim de desempenho, que foi citado na revista, que eu recomendei aqui, da ESPN, onde aquela tabela que eu mostrei antes ali, de uma certa forma, ela reflete esta visão de processo de avaliação e valorização do conhecimento. E eu falo da valorização do conhecimento para não usar o termo nota, porque muitas vezes nós nos preocupamos com a nota e não nos preocupamos com o significado dela, e nem o que ela representa em relação ao trabalho que fazemos. E essa visão de escola nós precisamos ter. Eu coloquei essa imagem num trabalho que fiz com os professores da escola, porque este é um trabalho que eu já venho desenvolvendo na escola, dessa visão de escola de futuro. E um dos temas daquela revista é a escola para o futuro e o fim da sala de aula. Qual será o futuro da minha instituição, da minha, que eu digo, que tudo aquilo que eu pego para fazer eu tomo como meu. Então ela não é minha, ela é uma instituição que não tem um dono, mas a minha responsabilidade é como se ela fosse minha. Então por isso eu muitas vezes peco na utilização do termo, né? Mas a escola que eu dirijo, ela tem que ter a visão de futuro. Qual será o futuro da instituição que eu dirijo se acabar a sala de aula? Qual será o futuro da sua instituição? Eu faço uma leitura do fim da sala de aula sem pensar que a instituição vai deixar de existir. Eu faço a leitura do fim da sala de aula sem pensar na extinção do professor que dá trabalho, sem precisar que eu rompa nenhum contrato de trabalho. É a visão que nós temos da sala de aula. O artigo, como a revista aborda, ele não fala no fim da escola, ele não fala no fim do professor. Na verdade, ela ressalta o significado do papel do professor dentro desse contexto do fim da sala de aula. É a mudança da concepção que nós temos da sala de aula com o que nós podemos explorar na metodologia que utilizamos, na tecnologia que está à nossa disposição, sem abrir mão da nossa tradição. Por isso eu disse a necessidade de sabermos equilibrar, né, o processo de mudança. Então, este fim da sala de aula é a utilização de uma forma diferenciada, de metodologias diferenciadas. A visão de utilização de um laboratório de leitura, um laboratório de aplicação, laboratório de leitura, laboratório de aplicação, e nós vamos fazendo este com as diversas disciplinas, com as diversas turmas, e nós temos um fórum de construção do conhecimento. Isso pode ser feito de várias formas, cada um adequa à sua instituição, ao pessoal que tem, mas nós exploramos muito pouco, né, a condição do aluno construir o conhecimento que lhe é passado neste processo relacional. E muitas vezes isso aqui representa uma oportunidade de crescimento, inclusive para o próprio professor. Eu tenho um vídeo que uma aluna de 8º ano produziu, em 2009, ela agora faz a primeira série do ensino médio, um trabalho que ela fez dentro de uma determinada disciplina, onde eles iam produzir um jornal. E ela gravou, como se ela estivesse fazendo. E o trabalho dela pôde contribuir enormemente para toda a turma, né? E se nós não criarmos as oportunidades internamente, E eu coloquei em contraponto a imagem que saiu na revista Veja, né? Onde a China, isso aqui mostra uma sala de aula da China, né? Então, talvez nós estejamos pensando aqui no absurdo. Quer dizer, a China resgata a tradição, um processo de educação em massa, um processo de crescimento pelo significado que tem a educação. Então nós temos que partir do significado que tem a educação para entendermos o significado do que fazemos. Agora os processos podem ser diferentes. Seja um processo mais dinâmico, com uma sala de aula sendo utilizada em menor tempo, ou de forma mais racional, ou então um processo ainda mais
diríamos até, em certo ponto, que nos parece até agressivo. Eu trouxe aqui uma abordagem rápida sobre isso aqui, que também isso me chamou a atenção, e porque muitas vezes isso é um assunto que tem permeado as colocações nossas aqui, é um ponto de vista que eu tenho, eu sei que alguns comungam, muitas vezes nosso presidente nos chama a atenção com relação à compreensão do nosso papel. Qual que é o nosso papel como educadores? Então hoje reivindica-se da escola o cumprimento de algumas missões sociais e assistenciais. A miséria, a fome, os maltratos, entre tantos outros, impossibilitam um projeto educativo coerente, e assumir essas tarefas não significa defini-las como missões primordiais da escola. Isso não quer dizer que nós não devamos nos envolver com missões sociais e com missões assistenciais. Agora, este é o nosso papel principal, e muitas vezes as instituições confundem isso. Instituições confessionais correm um risco muito grande de se perder dentro deste contexto. E eu digo isso com propriedade por dirigir uma instituição confessional. E o cuidado que nós precisamos ter. Mas esse cuidado não é só para a instituição confessional, não, é para toda a instituição. Porque nós vamos sendo, de forma maciça, recebendo isso pelos meios de comunicação, e de repente nós nos sujeitamos a isso, esquecendo da nossa missão, da nossa visão institucional, que fazem parte dos nossos valores e das nossas crenças. Os nossos valores e as nossas crenças, como educadores, não tem como fugir do cuidado da questão social e da necessidade que as pessoas têm de que venhamos a contribuir para isso. E o conhecimento é uma das formas com a qual nós colaboramos para resolver muito dessa. É um livro, eu até estou com ele aqui. Esse livro tem várias mensagens, e aqui traz uma para nós refletirmos. Um indivíduo andava pelo deserto, chega a uma aldeia, e havia ali um lugar onde se vendiam vasos. E ao adentrar ali, ele queria comprar alguns vasos, e ele começou a apanhar alguns vasos para experimentá-los. E ele batia, dava um toque nos vasos e ia selecionando. E a certa altura, o homem que cuidava da venda daqueles vasos perguntou para ele: por que você não testou esses outros vasos? E então ele responde: porque eles estão trincados, eles não resistirão ao toque. Se eu tocá-los, eles vão quebrar. Nossas instituições não podem ser vasos trincados. Nós temos que resistir aos toques que vamos receber. Nós temos que resistir aos toques de todas as naturezas. Sejam os toques que vamos receber pelas alterações de legislação, sejam os toques que vamos receber pelos desafios da modernidade. Mas nós precisamos ser os vasos que resistam aos desafios, que resistam aos toques. E esse provérbio chinês é muito claro: uma pedra preciosa não pode ser polida sem fricção, nem o homem pode ser aperfeiçoado sem passar por provações. Nós precisamos estar preparados para aquilo que prova as nossas instituições a cada dia. Qual é o desafio que nós temos? Como nós nos comportamos diante dos desafios? Qual é a nossa compreensão que temos de que o desafio da minha instituição é o desafio da sua? Qual a compreensão que você tem de que o desafio da sua instituição é o desafio para todos nós? E, portanto, essa ideia que nós precisamos do fortalecimento da escola particular nessa visão da escola do futuro. Qual que é a visão que nós precisamos ter da união de forças nas nossas instituições representativas? E eu trouxe um vídeo, talvez a maioria aqui já tenha.
estivermos dispostos a enfrentar o desafio, colocar a mão na massa, a compreender que o nosso tamanho independe da nossa coragem. Agora, a nossa coragem depende daquilo que está dentro de nós. Se nós tivermos coragem para enfrentar os desafios, a necessidade da união no enfrentamento do desafio, e de entendermos que o pequeno pode dar o pontapé para que o grande se aproxime. Então, nós temos muitos gigantes à nossa frente, e nós temos que desafiá-los a fazer parte desse processo, e encararmos a educação do futuro como um desafio para nós, e que não existe desafio que não possa ser vencido quando nós temos a coragem para enfrentá-los.